Aula de língua portuguesa, 6 de novembro. E a aula de hoje é uma escrita, tá? Uma produção de texto. O título já está aqui, falando sobre a natureza. Por que um texto falando sobre a natureza? Essa semana nós estudamos bastante sobre árvores, né? Nós lemos um poema sobre árvores, depois teve atividades falando sobre nomes de árvores frutíferas. Lemos um segundo texto falando sobre os benefícios das árvores para a vida em geral, né? Falando dos benefícios das árvores na cidade, mas serve para a vida em geral. Por quê? As árvores fornecem alimentos para nós, seres humanos, e também para os animais. Ela serve de moradia para várias espécies de animais. Ela refresca o nosso ar, ela produz uma sombra gostosa, ela embeleza a cidade, ela diminui a poluição, né? Porque ela absorve todo aquele gás carbônico, todos aqueles gases que fazem mal, que são liberados por automóveis, por fábricas, e elas liberam o oxigênio, que é o gás indispensável para a nossa respiração, tá? Para a vida na Terra. Também vocês tiveram que fazer a reescrita de um poema, né? Passando da letra de forma para a letra cursiva. E também falava sobre árvores. Mas vocês não precisam necessariamente falar sobre árvores no texto de vocês. Vocês têm que falar sobre a natureza. É porque a árvore, ela vem da natureza. E ela ajuda a natureza, né? Porque se ela fornece alimento, se ela serve de moradia, se ela necessita de água e se ela produz umidade, traz umidade para o meio ambiente, então ela faz todo o sentido na natureza, ela faz parte da natureza. Ah, mas professora, eu queria falar sobre a vida marinha, sobre os animais do mar, sobre a beleza do mar. Eu queria falar sobre os rios, eu queria falar sobre as plantas, eu queria falar sobre os animais, ó. Beleza, tá? Tudo isso faz parte da natureza. Então você escolhe para que lado você quer seguir. O importante é que o assunto tenha a ver com natureza, tá? E o que é natureza? São plantas, são animais, são tudo o que o homem não criou, né? O homem não criou o sol, nem o vento, nem a terra, nem as pedras, né? O homem não criou nada disso. Então, tudo que é da natureza que não foi criado pelo homem, você pode escolher aí, pode falar, escrever um texto sobre ele. O texto pode ser corrido, você contando uma história, ou o que você acha, o que você gosta na natureza, ou pode ser um poema. Então, vamos só relembrar a estrutura, a diferença de estrutura desses dois textos. Se for um texto corrido, uma história que você vai contar, o que você gosta, né? Você vai dar o parágrafo de 1 ou 2 dedinhos, que é aquele espaço que a gente tem que dar no início de cada parágrafo. Conta lá a primeira parte da sua história, acabou de contar aquele pedacinho? Ponto final. Vai na linha de baixo, outro parágrafo e conta outra parte da sua história, tá? Assim por diante, ó, é um texto pequeno, são poucas linhas. Mas eu quero que tenha, assim, no mínimo 2 parágrafos, tá? O texto. Se for um poema, é uma outra estrutura. O poema ele é formado por frases pequenas. Todas as linhas têm parágrafo, né? Tem um espacinho. E ele é dividido em estrofes, que são aqueles pedacinhos e que normalmente tem rimas, tá? Então, você escreve um pedacinho, tem uma rima aí que fica gostosinho de ouvir, pula a linha, escreve o outro pedacinho do seu texto com uma rima para ficar gostoso de ler, para ficar gostoso de ouvir, tá bom? Então, boa reescrita. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor, tá? Para tirar a dúvida com os seus professores. Pode ser a professora Bruna, a professora Rodolfo, a professora Cristiane, tá bom? Boa reescrita, capriche na letra. Não esqueça dos parágrafos e das pontuações, tá? Uma vírgula aí para dar um respiro, uma pausa no texto, o ponto final, que tem que ter no final de cada parágrafo, principalmente no final do texto, tudo bem? Então, boa reescrita, bom estudo e bom final de semana.